Bom dia, igreja, tudo bom? Lá estou eu aqui de novo. De vez em quando o pastor me mete nessas confusões, mas nós estamos aqui. Gente, que a graça do Senhor Jesus e que a paz dele também estejam conosco hoje de manhã, mas que o ensino do Espírito Santo no nosso coração possa também estar presente aqui, para que a gente possa ter o coração tocado e possa entender aquilo que ele quer dizer. Quando a gente está frente a um grande desafio, a gente se conhece a Jesus Cristo e se realmente anda conforme aquilo que ele nos diz, a gente, em primeiro lugar, coloca diante dele essas dificuldades. E como eu estou aqui numa dificuldade grande, está na frente de vocês, eu vou pedir para que vocês fechem seus olhos e a gente vai colocar diante dele essa dificuldade. Vamos fazer isso? Pai amado, nós queremos continuar na Tua presença, Senhor. Como nós sabemos que Tu estás presente aqui. E nós sabemos que o Espírito Santo está presente aqui. Senhor, eu quero te pedir que nessa manhã, aquilo que Tu tens a dizer seja dito de forma mais clara possível, não por mim, mas pelo Teu Espírito. E que possa fazer alguma diferença na vida de alguém. Porque se isso acontecer com uma pessoa, Senhor, a Tua palavra foi pregada e eu sei que ela não volta vazia. Porque Tu mesmo disseste isso. Então, usa esse momento, Senhor, para nos corrigir o caminho e para nos levar para um caminho mais excelente, Senhor, que é o Teu caminho. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu não sei quantos de vocês têm acesso às redes sociais da igreja, mas quando o pastor me falou que ele ia me botar nessa enrascada de hoje, eu já estava começando a pensar algumas coisas e refletindo na minha própria vida sobre algumas coisas. Então, na realidade, hoje vocês vão ouvir um pouco daquilo que eu estava pensando na minha própria vida, certo? Para mim. Mas acredito que pode servir para vocês. Uma coisa que sempre me chamou a atenção foi a questão dos investimentos. Vocês gostam de investimento? Normalmente os homens eles são mais tendenciosos para essa área, né? De ficar vendo o que é que está valorizando, o que é que não está valorizando. E talvez você já tenha feito algum tipo de investimento, talvez seja um grande investidor, e eu não sei que você está aí, maravilha, que bom que você é um grande investidor. Mas eu quero falar com vocês sobre investimento hoje. Eu quero falar sobre investimento e depois a gente vai falar um pouco sobre fé. Porque sejamos reais, né? Investimento é uma aplicação de fé. Você coloca um dinheiro que você não sabe o que vai acontecer com ele, e você espera, tem aquela esperança profunda de que a coisa vai dar certo. Não é verdade? E quanto mais conhecimento você tem, menos fé você precisa, porque você sabe, não, isso aqui eu sei para onde vai, né? Pelo menos eu tenho uma noção. Aí vem uma guerra no Oriente Médio e acaba com tudo que você achava que você sabia, e você fala, não era o que eu pensava. Você já fez algum investimento? Pensa aí, naqueles investimentos que você fez. A gente não tem controle sobre o futuro, fato é. Né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer depois de amanhã, e mesmo assim a gente tem fé de que aquele negócio vai valorizar. E é mais fé ainda quando você está no Brasil, não é verdade? Aí que você precisa de fé, porque você não sabe se vai ter taxação, se aquele dividendo que você estava esperando vai começar a ser taxado, se não vai ser taxado, ou se a alíquota de taxa vai subir. Então, realmente, é necessário fé. Eu quero contar para vocês minha primeira experiência com investimento financeiro. Minha primeira experiência foi a seguinte, eu tinha mais ou menos ali 18 anos, entre 16 e 18, que foi a época que eu comecei a trabalhar na minha vida. Meu primeiro emprego formal foi como professor de inglês, para vocês terem noção. Mas já tinha trabalhado como vendedor numa livraria antes, mas foi meio que só para eu pegar o jeito de como é a vida real, né? E eu odiei. A vida real é difícil, gente, mas tudo bem. E aí eu fui ser professor de inglês, e aí eu tinha algum dinheirinho, e eu queria investir. Qual que é o melhor lugar para você ir quando você está com dinheiro para investir? Ainda bem que ninguém me respondeu, porque eu achava que era o banco. Era o que eu pensava, era minha intenção era ir lá. Eu cheguei lá e falei, eu tenho um dinheirinho aí, eu preciso saber o que fazer com esse dinheiro. E eu fui apresentado por um produto maravilhoso. O produto é o seguinte, você dá um pouco de dinheiro mensalmente e você concorre... Ué, vocês já passaram por isso? Você concorre a mais de 1 milhão. Ou seja, com um pequeno investimento, você pode ganhar muito, muito rápido. E o melhor de tudo, você não perde o seu dinheiro, porque no final de um ano, você pode tirar o seu dinheiro corrigido pela TR, que é a taxa referencial. Eu não sei se vocês conhecem esse produto, eu não vou falar o nome, porque hoje não é dia de indicação de investimento, hoje é dia de falar de investimento, mas não de indicá-los. Tem um nome, e esse nome fala sobre capitalização, ou seja, você vai capitalizar. Era o que eu pensava. Mas quem capitaliza é o banco.
certo? É para ele capitalizar, não para eu capitalizar. E incrível, porque você não perde o dinheiro e ainda recebe corrigido. Aí eu fui estudar, mas primeiro eu apliquei, esse foi o meu erro. Eu devia ter estudado antes e aplicado depois. Porque eu descobri que a TR, nos últimos 12 meses, teve um rendimento de 1,76% em 12 meses. E nós estamos vivendo uma Selic de 15%. Isso significa... e se a gente for pensar em PCA, que é a parte de inflação que a gente está vendo, eu até anotei aqui. Inflação nos últimos 12 meses, 5,2%. Eu estou ganhando 5 vezes menos do que a inflação. Estudar é horrível, porque a gente descobre cada coisa. E aí eu fui tirar meu dinheiro. Falei, não, isso está errado. Eu estudei. Eu vou tirar o meu dinheiro, não vou ficar nesse investimento. E aí eu descobri que porque eu ia tirar antecipadamente, eu ainda ia ter que pagar uma multa. A gente precisa aprender a investir, não é verdade? Beleza. Então, eu queria, igual todos os coaches de investimento que fazem na internet, no YouTube, no TikTok, eu preciso declarar uma coisa a vocês agora. Nada do que eu for falar é uma indicação de investimento. Vocês já ouviram isso? Eu não estou indicando investimento para vocês. Por quê? Porque isso pode dar problema, certo? E eu quero ser processado por outros motivos, não por esse. Certo? Eu quero ser processado porque falei de Jesus. Se alguém me processar porque eu falei de Jesus, está tudo certo. Agora, para falar de investimento, eu prefiro não ser processado por isso. Tudo bem? Então, vou falar de 3 investimentos muito comuns hoje em dia e talvez você já conheça eles. Vamos lá. Vamos começar com o primeiro investimento, que é aquele que, na realidade, vai basicamente balizar todos os outros investimentos que a gente tem na Terra. Não sei se vocês sabiam disso. O primeiro investimento é ouro. Vocês sabiam que o ouro ele é o benchmark, ele é o padrão dos investimentos. Por quê? Porque ele é antigão, ele é físico, você pode pegar nele, não é verdade? Você pode comprar, inclusive, uma das formas de investir em ouro é você comprar o lingote de ouro, ou a barrinha de ouro, e guardar na sua casa. Não sei por que você faria isso, mas assim, você tem um lingote de ouro, você pode deixar lá no seu cofrezinho, esperar que alguém vá lá e roube, ou você pode, levar o lingote lá no supermercado, não vai adiantar, né? Porque a liquidez do ouro não é tão líquido assim. Então, ouro. Agora, é interessante pelo seguinte, o ouro é o jeito que os bancos centrais do mundo inteiro armazenam um lastro financeiro. Ou seja, aquilo que eles precisam para fazer suas operações, eles lastreiam, ou seja, eles garantem em ouro, porque eles têm as reservas de ouro de cada país. Vocês sabiam disso? Beleza. Quanto maior essas reservas em ouro, mais interessante é para aquele país. O pastor já está me olhando feio sobre investir. Calma, a gente vai chegar lá. Certo? Então, assim, ouro é lastro. E sabe quando que o ouro tem uma tendência bastante importante de subir a sua valorização? Quando as coisas estão incertas, quando a gente vive incertezas maiores. A tendência do ouro é subir vertiginosamente. E quando que as coisas estão incertas? Quando tem guerra, por exemplo. Né? Sei lá, Israel atacou o Irã. Parece ser um problema, uma incerteza no mundo. O ouro tem a tendência de subir. Para vocês terem noção, o ouro, nos últimos 12 meses, valorizou 59%. 12 meses. Isso é bastante para um investimento como o ouro. Muito bem. Não, desculpa, eu errei. É 41%. O de 59% é outro, é o próximo. Porque ouro é investimento de velho. Mas tem um investimento do novo. O investimento do novo é criptomoeda. É Bitcoin. Certo? Mas pode ser outra. Tem vários. Você pode escolher. Tem até a Dogecoin, que é o cachorrinho. Que são as meme coins, né? Mas o Bitcoin, vamos falar do Bitcoin porque ele foi ali o que gerou esse negócio todo, né? Uma moeda digital que o valor dela não está em alguma coisa física. O valor dela está na filosofia. Que louco, né?
Por que o valor dela está na filosofia? Porque você pode fazer transações anônimas, o governo não tem poder sobre o teu dinheiro, entre aspas, porque ele já começou a taxar, não é verdade? Então, não tem controle sobre o teu dinheiro, é uma forma anônima, muito boa para lavar dinheiro, se você tiver essa intenção, espero que não, Deus te faça arrepender disso, mas muito boa para lavagem de dinheiro, e por este motivo, por conta de todas essas capacidades da moeda, ela acabou se tornando bastante valiosa. E ela, sim, teve uma valorização de 59% nos últimos 12 meses. Só que se você pegar desde quando ela surgiu até agora, eu não tenho números o suficiente para te falar o quanto ela valorizou, porque ela não valia nada. Teve um cara que pagou uma pizza com um monte de Bitcoin. Se você for pegar o tanto de Bitcoin que ele gastou naquela pizza lá no início, já foi mais de milhões. Ô, pizza cara. E eu achava que aqui era caro, que você paga 100zão numa pizza bem grande, mas tem umas mais baratas, viu, gente? É só procurar. Então, a gente tem esse investimento em Bitcoin, é bem interessante ele, tá? Mas tem aquele cara que não é nem tão jovem para o Bitcoin, nem tão velho para o ouro. É onde, às vezes, eu me encontro, eu acho. Eu não sou nem tão velho e nem tão novo assim. E aí a gente vai para aquele investimento de renda variável que a gente meio que já está acostumado, bolsa de valores e tal, né? E existe um índice, chama SP500, vocês sabem? Conhecem SP500? SP500 é o seguinte, é um índice que ele vai acompanhando as 500 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Nova York. SP500, olha que maravilha. Você investe um pouquinho naquele índice, à medida que essas empresas, essas 500 maiores empresas daquela Bolsa de Valores vão valorizando, seu dinheiro vai valorizando junto. Esse índice aí teve uma valorização um pouco menor, porque comparado com Bitcoin, é uma coisa mais conservadora, apesar de não ser tão conservadora assim. Em relação ao ouro, ele é um investimento mais arrojado. Olha, eu estou aprendendo umas palavras novas hoje. E ele valorizou, então, cerca de 20% nos últimos 12 meses. Então, nós temos 3 investimentos, o ouro, o Bitcoin e o SP500, que têm um índice de valorização positivo. Veja, você poderia ter investido seu dinheiro em alguma coisa e você ter tido uma valorização negativa, ou seja, um decréscimo do dinheiro que você teve. Isso é muito ruim. E aí você está olhando para mim e falando, o que é que o Roberto quer falar hoje? Por que ele está falando de ouro, Bitcoin e SP500? Queridos, todo bom guru do YouTube, ele fala o seguinte para você. Ele fala para você, eu descobri uma maneira, e hoje eu vou falar para você, eu descobri uma maneira da gente ganhar muito. E eu não quero ganhar sozinho, eu quero ganhar com você. Então, você pode acessar minhas 3 aulas, totalmente online e totalmente gratuito. Não, mentira, eu não vou fazer isso. Mas eles falam isso para você, não é verdade? Eles dizem para você acessar as 3 aulas online gratuitas e depois você paga um valor para saber a verdade, né? Porque durante as aulas eles só te enrolam. Mas eu descobri uma bolha que nós estamos vivendo no nosso sistema financeiro, gente. Uma bolha real, financeira, e que vai romper. E que, se você aproveitar, você pode ter muito benefício com isso, mas muito benefício. E eu rodei simulações para saber se isso era verdade. E não foram poucas as simulações rodadas. Eu tive que rodar bastante. Eu perguntei para pessoas. Eu fui atrás de informação. E eu preciso te falar dessa bolha. Por quê? Porque esses investimentos todos têm a tendência de se tornar zero. Todos eles, de uma vez. Isso não vai demorar. Então, se você sabe disso, você vai alocar os seus recursos em locais que vão estar protegidos disso. E que, por conta disso, você vai ter os benefícios que você precisa ter. E essa igreja não será ignorante em relação a isso, porque meus irmãos precisam ser prósperos. Não é verdade? Queridos, se você acompanhar as margens de lucro de todas as empresas, do ouro e do Bitcoin, todas essas variações, e você for jogando ela no tempo, existe um ponto em que todas elas vão zerar. Quando Jesus voltar, tudo vira zero. O seu Bitcoin não vale nada. O seu ouro virou pavimentação.
Na Bíblia diz que as ruas são de ouro e de cristal. Virou pavimentação. SP500 não existe. Se você for para Apocalipse, você vai ver que todos os problemas que a Terra vive, é impossível uma empresa manter-se de pé. Imagina perder 2/3 da população mundial. Não tem mercado consumidor para o seu produto. Se não tem mercado consumidor para o seu produto, você não vende, sua empresa não ganha dinheiro, sua empresa vai à falência. Na volta de Cristo, todos esses investimentos vão a zero. E o que é que você pode fazer para se proteger? Será que tem alguma coisa para a gente fazer? Vejam, o problema é que para cada um de vocês, esse zero vai chegar numa hora diferente. Porque se Cristo não voltar até o momento em que eu fechar meus olhos, o zero veio para mim antes. Se você morrer, o seu dinheiro não vale nada. A gente pode falar aquelas frases todas bonitas, né? Ah, no caixão não tem gaveta, não é? Antigamente colocavam, né, as coisas que a pessoa tinha de valor ali próximo. Mas fato é, querido, que se você está vivendo a sua vida e está investindo o seu dinheiro, está investindo o seu capital, está investindo o seu tempo, está investindo a sua inteligência, em todas essas coisas, o seu lucro é zero. Na realidade, o seu prejuízo é tudo que você investiu. Ou seja, o seu prejuízo é de 100%. E eu não estou falando aqui, é importante eu deixar isso claro, eu não estou falando aqui que não é importante a gente manejar bem o nosso dinheiro. Não é. Invista seu dinheiro, porque você está vivendo no agora. Então, não pensa só no swing trade, certo? Quem não sabe o que é swing trade? É quando você investe por um pouco mais de tempo, né? Você pode investir aqui no day trade, sem problema. Algumas transações rápidas para você ter algum lucro naquilo. Não tem problema nenhum nisso. Agora, se você coloca todas as suas fichas dentro de um só recipiente com os seus ovinhos ali, e alguém pisa nesses ovos, acabou o seu recipiente. E é por isso que eu preciso falar com você sobre investimento, tá? Por que que isso mexe tanto comigo? Bom, porque Jesus falou sobre isso. Não foi nem um apóstolo que falou. Você sabia que Jesus fala muito sobre dinheiro? Muito. E quando Jesus fala, apesar da gente crer na inspiração pelo Espírito Santo dos apóstolos que escreveram a Bíblia, quando Jesus fala, parece que a coisa tem um peso um pouco maior, não tem? Não sei para vocês, mas para mim tem aquele negócio, poxa, foi Jesus que falou isso, cara. Foi o Filho de Deus que disse isso. Abre tua Bíblia aí. Está em Mateus 6, 19 a 21. Mateus não é difícil de encontrar, então vou acreditar que você já está encontrando aí. Se fosse Filemon, igual semana passada, eu ia dar uns 15 minutos para encontrar. Mateus 6, 19 a 21, nós estamos exatamente no Sermão do Monte. Tá? Jesus está ensinando as pessoas como viver nesse novo reino, que é o reino que Ele vai instituir. Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e o governo também, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Queridos, me espanta algumas coisas. Me espanta o fato de como é que a gente é capaz de ignorar isso facilmente. Ignorar as palavras daquela pessoa que a gente fala que é o Senhor da nossa vida, que manda na gente. A gente simplesmente ignora. Eu fico aterrorizado, quando eu vejo pessoas que têm muita energia para correr atrás do pão diário dele, mas não tem energia para num domingo de manhã acordar e vir para a igreja. Me espanta. Me espanta pessoas que têm toda a saúde, eu estou falando com vocês aí.
Me espanta saber de gente que tem toda a saúde do mundo, toda a mobilidade do mundo, toda a condição do mundo, são extremamente ativos na vida social, mas não têm a coragem de levantar de manhã e ler a Bíblia. Isso é doença, e é uma doença espiritual. Pessoas que nos acompanham pelo YouTube tendo plenas condições de estar aqui conosco, isso é doença espiritual. E isso precisa acabar, porque você está acumulando tesouros na terra, poder na terra. Poder, sim, tem pessoas que são muito influentes na nossa sociedade, porque adquiriram, por vontade própria, poder. Pessoas que são influentes na nossa sociedade porque adquiriram para si mesmos dinheiro. E tiveram muita energia para fazer isso, mas não têm energia para levantar e adorar a Deus em comunidade. Isso é doença. E é uma doença que tem cura. Quando eu falo isso, eu não estou falando da minha boca. Se você abrir em Hebreus 10, 25, você vai ver do que eu estou falando. Porque o escritor de Hebreus fala sobre isso. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia de Deus. Por acaso está obscuro o que está escrito? Temos dificuldade de interpretação de texto? Eu espero que não, porque o texto para mim está muito claro. Venham reunir-se como igreja. É isso que está falando o texto. Ele não está falando, se der tempo, venham reunir-se à igreja. Ele não está falando, se você não tiver trabalhado demais no sábado, venham reunir-se como igreja. Ele está falando, não deixem de se reunir como igreja, indiferente a qualquer impossibilidade que você criou na sua cabeça. Não deixem de se reunir. Por quê? Porque nós precisamos nos encorajar. Como é que você me encoraja se eu não te vejo e não falo com você? Não tem como. Você não me encoraja em nada. Pelo contrário, se você morrer, eu não estou nem sabendo. Você foi enterrado, eu vou descobrir depois quando alguém que te viu não te viu mais. Isso me espanta, porque a igreja agora ela é digital. Queridos, a igreja não é digital. A igreja é espiritual. E a gente vive isso dentro da igreja, vendo um ao outro, conversando um com o outro. Então a gente precisa parar de dar desculpinha de que eu estou cansado, de que hoje não dá. Nossa, meu filho... O Lucas estava com febre essa noite. A gente precisa tomar vergonha na cara e falar, Jesus é o meu Salvador, então é Ele que manda, e se Ele está mandando eu vou fazer. É assim que a gente investe em coisa que não morre, porque dinheiro vai zerar. Tu está entendendo? Se você acredita que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e que você tem uma vida eterna com Deus, no momento em que você fechar os olhos aqui, significa que os 70 anos que você tem de vida são nada frente ao resto. Só que você investiu todo o teu dinheiro e tempo nos 70 anos. E a eternidade? Tu é burro pra caramba, hein? No mínimo, você tem um probleminha aí. Beleza. Quem dera que esse fosse o único problema. Não é. Porque tem gente que vem à igreja, mas é como se não viesse. Sabe aquele cara que de frente parece que está de lado e de lado parece que já foi? Eu já fui assim. Eu era bem magrinho, acreditem. Tá? Eu já fui muito magrinho. O pessoal me chamava de mingau de arraial porque eu só tinha canela. Tem crente que quando a gente olha para ele, parece que ele já foi. Porque ele é inerte. Ele não faz nada. Ele vem aqui, ele senta no banco, ele participa dos movimentos e ele vai embora. Tem outros que
que vêm aqui, esses são um passo a mais. Eles vêm à igreja, eles sentam no banco, eles contribuem financeiramente e eles acham que assim, resolvi meu problema da semana, vou seguir minha vida. Querido, se essa é a sua condição, eu te peço, por amor ao nosso Deus, pare de dar dinheiro para a igreja. Deus não quer seu dinheiro. Deus quer seu coração. Se o teu coração não está aqui, para. Nós não precisamos do seu dinheiro. Nunca vamos precisar do seu dinheiro. Porque o meu Deus é o Deus da prata e do ouro. Ele tem todo o dinheiro que Ele quiser. Então a gente não precisa de você. A gente precisa que você seja crente. Sabe qual é o nosso problema? A gente não investe. A gente não coloca os nossos recursos alocados dentro do reino de Deus porque nos falta fé. É isso que falta. Falta fé. Falta a gente crer que aquilo que está escrito realmente está escrito. E é por isso que a gente vai ler sobre fé hoje, num lugar improvável, mas a gente vai ler sobre fé. A gente vai ler sobre fé no livro de Tiago. Então pega aí, esse já é mais um pouquinho difícil de encontrar, encontra Tiago para mim, na sua Bíblia. E nós vamos para Tiago 2. E a gente vai aprender que existem 3 tipos de fé em Tiago 2. Pelo menos é isso que ele nos mostra. E aí você vai me perguntar, quais são os 3 tipos de fé? A primeira fé é a fé morta, estéril, aquela que não gera absolutamente nada. Essa é a primeira fé. E acredite, como ela é comum, né? Infelizmente. O segundo tipo de fé é a fé demoníaca. Fiquei meio penteca agora, né? Quando a gente fala assim, demoníaco, o pessoal já pensa que eu sou pentecostal. É a fé demoníaca. E o terceiro tipo de fé é a fé verdadeira. E a gente vai ler cada uma, e eu quero que você, enquanto a gente lê, enquanto a gente discute isso, pergunte para si mesmo, qual é o meu tipo de fé? Você que está aí acompanhando a gente, pergunta, qual é o seu tipo de fé? Aí, vamos lá. Tiago 2, o primeiro tipo de fé está em Tiago 2, 14 a 18. É a fé morta, estéril, aquela que não traz nada. O texto diz o seguinte: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Por acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, o que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Essa é a fé morta, estéril. Veja, aqui o problema de Tiago não é a salvação pela fé. Vou deixar isso bem claro para vocês, porque o pessoal o pessoal tem uma rixa com Tiago, desde tempos muito antigos. Tem uma rixa com Tiago, porque a gente tem uma premissa que é sola fides, né? Somente a fé. Tiago não está negando isso de forma alguma, tá? Ficou muito claro já em Hebreus, escrito por Deus sabe quem. Cartas de Paulo, nós temos, por exemplo, Romanos e Efésios, o próprio Jesus. Então, gente, a salvação é pela fé, ok? Tudo certo? Beleza. Agora, se você acredita numa coisa e não faz nada a respeito disso, a sua fé é estéril. É isso que ele está falando. Então, quais são características típicas da fé sem resultado? Vamos lá. A fé morta, ela é baseada em aparências. A fé morta, ela é baseada em aparências. Está aqui no texto. O contexto aqui de Tiago, ele está falando o seguinte: imagina que aqui na Igreja Batista Catuaí vem uma pessoa extremamente pobre, cujas roupas virtualmente não existem. O que é que eu estou falando com isso? Está tão gasto, tão ruim, que é como se não tivesse roupa. A pessoa está profundamente necessitada de alimento. E aí, a gente chama ela aqui na frente, entende que e isso é um irmão, tá? É um irmão conhecido, é uma pessoa que faz parte da comunidade. Esse é o contexto de Tiago. A gente chama ela aqui na frente e faz uma oração por ela.
Deus, Tu estás vendo, Senhor, na Tua palavra está escrito que nós somos cabeça, não somos cauda. Na Tua palavra está escrito que nunca vi o justo não ter pão para comer. Deus faz alguma coisa. Fala, Deus te abençoe, meu filho. Adiantou alguma coisa? Acredite, Deus vai dar um jeito de resolver o nosso problema. E resolver o problema desses dois aqui que estavam ruins. Deus vai dar um jeito, porque Ele é poderoso. Agora, queridos, nós não fizemos nada. Porque a gente tinha comida em casa. A gente podia ter resolvido praticamente isso aqui. E a gente se preocupou com a aparência de que nós estávamos fazendo o espiritual. Querido, Deus não está interessado na aparência do que parece espiritual. Senão a gente tinha bezerro de ouro até hoje para a gente adorar. A aparência não vale nada para a gente. A gente poderia ter resolvido um problema e a gente não resolveu. A gente poderia ter dado comida e poderia ter vestido essa pessoa. Porque eu tenho certeza que no seu armário tem aquelas roupas que você já não usa há um século. E você não sabe nem o que fazer com ele. E está precisando até se livrar do negócio. Seria uma bênção para você e para esses irmãos. Ou então você já ganhou um pouquinho mais de peso. Já não cabe bem. Então já está na hora de entregar para outra pessoa usar. A fé morta, ela é baseada em aparência. A fé morta, ela é cerimonial. Você faz uma cerimônia toda, mas não resolve nada. Você faz um grande auê, mas não resolve o problema. A sua fé é morta. Não adianta nada. A fé morta, ela é verbal. Ela se baseia na palavra. E não é nessa palavra. É na sua palavra. Você fala, eu acredito, eu sou muito bom, eu sou de Jesus. Mas você não é. Ela é uma fé verbal. É aquele de um determinado grupo cristão que antigamente se dizia não praticante. Querido, hoje eu posso dizer para vocês que eu sou um jogador de futebol profissional não praticante. Porque eu não jogo. Isso não existe, gente. Para, se você é não praticante, você não é aquilo. Certo? Você não pratica, você não é aquilo. Ok? A gente tem que parar de ser idiota desse jeito. E a gente tem que começar a ser real. Então, essa fé morta, ela é verbal. Ela é o não praticante. Eu sou evangélico não praticante. Você está indo para o inferno. Praticantemente. Parabéns. E porque ela é uma fé verbal, ela não gera transformação, não gera mudança de comportamento. E a gente fica rindo disso, mas tem igreja que fala exatamente isso, que você não precisa mudar o seu comportamento. A sua fé é estéril, é morta, e as igrejas estão pregando fé morta. Venha para nós como você está, porque Deus quer você e Ele não precisa mudar você, já está tudo resolvido. Querido, Deus quer mudar você, e quer mudar você hoje, não é amanhã não. Certo? Então, a gente precisa começar a parar essas palhaçadas que a gente escuta e levar isso a sério. Afinal, você acredita ou não acredita? Você depositou sua fé em Cristo ou não? A fé morta, ela é religiosa. Perceba, eles estavam dentro da igreja. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês, aqui dentro da igreja, disser para eles ir se aquecer e se alimentar e não lhe der nada, não adiantou nada. A fé morta, ela é religiosa. A gente aprende os ritos e a gente se fixa nos ritos e a gente só vive os ritos. A gente não vive a vida. Então, se ela é religiosa, logo ela não é submissa. Por quê? Parece uma contradição, né? Porque a religiosidade nos faz ser submissos àqueles ritos, mas não ao Deus daqueles ritos. E a gente precisa ser submisso a Deus. E Ele disse muita coisa que a gente precisa fazer. No final a gente vai dar uma olhada. Muita coisa está escrito na Bíblia que nós precisamos fazer, mas porque a gente não acredita de verdade, a gente não faz. Segundo tipo de fé. Bom, só recapitulando. A fé morta, então, ela é baseada em aparências, ela é cerimonial, ela é verbal, ela é incapaz de uma mudança de comportamento, ela é religiosa, mas ela não é submissa a Deus. O segundo tipo de fé é a fé demoníaca. Pode abrir o olho, grandão, senhor. Meu Deus, fé demoníaca. Isso está no versículo 19.
do mesmo livro, Tiago 2. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. É um texto só, é um versículo só. Não tem nenhum grande segredo aqui no meio, mas eu quero que vocês percebam alguma coisa. O contexto de Tiago é o contexto dos primeiros séculos, né? Após a morte de Cristo. Então, a gente está vivendo um contexto onde a gente tem romanos e gregos. E qual é a característica religiosa de romanos e gregos? Nossa, gente, vamos lá. Politeísmo. Oh, obrigado, Rebeca, valeu. Politeísmo. Então, lá tinha o deus da lua, né? O deus da plantação, o deus do riozinho, o deus do sol. Aí ele está falando, Tiago está falando, se você for no início da carta de Tiago, ele está falando a quem? A quem que ele endereça? Aos judeus da dispersão. Ou seja, aqueles judeus messiânicos que acreditaram em Jesus Cristo e que por conta de perseguição foram dispersos, tá? Foram para outros lugares. É para esse povo que Tiago está escrevendo essa carta. Muito bem. Então ele está falando para esses judeus da dispersão o seguinte: qual que era o grande trunfo do judaísmo? Nós temos um Deus. Aí Tiago vem e fala o seguinte: você acredita que só existe um Deus? Meus parabéns. Os demônios também. Vocês duvidam? Vamos lá. Abre em Marcos, não tira o dedo ali de Tiago, tá? Mas vai para Marcos 1-7. É um encontro de Jesus com um demônio. Certo? Para ver como Jesus é tratado por esse demônio. Esse que é o objetivo da gente abrir lá. Marcos 5. Diz assim, Marcos 5, de 1-7. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz. Vamos lá. Que queres comigo, Jesus, filho de quem? Do Deus Altíssimo. Rogo-te por Deus que não me atormentes. O demônio é monoteísta, gente. E ele é um excelente teólogo. Ele conhece a Bíblia melhor que você. Sabe por quê? Ele tem um interesse pessoal nesse livro que você está segurando. O interesse pessoal é porque ele sabe para onde ele vai. E ele sabe o tempo que ele tem. Ele é monoteísta. Então você chega e vira para mim e fala: eu tenho um só Deus. O demônio acredita a mesma coisa. E ele ainda é melhor do que você. Ele tem medo desse Deus. Vejam, o texto que a gente leu em Tiago 2,19, diz o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem. E o fato deles reconhecerem a existência de um único Deus gera uma resposta emocional. Esse tremor e tremem é uma resposta emocional a reconhecimento de que existe só um Deus. A fé demoníaca, ela tem conhecimento. É a fé dos teólogos que não creem em Jesus. Eles têm conhecimento, eles sabem, eles estudam, eles sabem tudo. Mas isso não faz nada com eles, não fazem com que eles reconheçam a soberania de Deus. E nem muda a vida deles também. Ora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que você conseguiria vencer um quiz bíblico contra um demônio? Acho que não. Eu acho que a gente ia perder. De verdade. Provavelmente eles sabem bem. Bom, então, a fé demoníaca é exatamente isso. Eles conhecem, mas eles não praticam. Isso é uma fé demoníaca. Graças a Deus, a gente não precisa viver isso. Os demônios, por conhecerem a Deus, eles deveriam se submeter a Deus. Mas eles não se submetem.
É a mesma coisa que a gente às vezes vê em algumas pessoas. Elas conhecem que existe um Deus e elas reconhecem isso. Elas só não se submetem. Elas não querem ter nada a ver. Muito bem. Essa fé não muda quem você é. Essa fé não faz você progredir em nada. É uma fé demoníaca. Mas tem a fé verdadeira, que está no restante do texto que a gente vai ler agora. Tiago 2, do 20 ao 26. E a gente vai aprender com Raabe e com Abraão. O texto diz o seguinte: insensato, aquele que dizia que era monoteísta, né? Insensato, você quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Essa é a fé verdadeira, que eu espero que a gente, todos nós aqui, comecemos a vivê-la. Tá? É a fé que a gente vê em pessoas. Sim, pessoas. Raabe, Abraão, são pessoas como nós. Tem a capacidade, esse tipo de fé tem a capacidade de mudar o nosso comportamento. E ela se baseia numa única coisa. A fé com obras, a fé viva, se baseia numa única coisa. Só é uma, nem difícil é. Não é uma série de coisas, é uma. Obediência. É só isso. É obediência. Por que a fé de Abraão foi tão inabalável? Obediência. Deus manda ele matar o filho e adivinha o que é que ele vai fazer? Ele vai matar o filho. Mas ele é impedido pelo próprio Senhor. Raabe, quando ela acolhe os espias, ela entende de Deus que aquele era o povo escolhido. E ela resolve obedecer a Deus escondendo os espias. Falando, não, eu não tenho como desobedecer isso e entregar para o povo aqui. É só obediência. E eu espero que a gente consiga viver sob obediência a Deus, porque isso é fé. Uma outra vez que eu estava aqui, eu falei para vocês que uma concepção de fé bastante interessante que me foi passada é agir como se Deus estivesse certo. Isso é fé. É quando você começa a agir como se Deus efetivamente estivesse certo. Você pode ver isso, por exemplo, no povo de Israel, quando eles iam atravessar o mar. Imagina se eles agissem como se Deus não estivesse certo. Falasse assim, ó, gente, Deus mandou atravessar. Estava fechado. Só lembrando vocês. Estava fechado. Gente, mandou atravessar, é por aqui. Não me pega nessa não. Isso aí certamente é igual ao título de capitalização. Dá errado. Desculpa, eu falei, né? Putz, tá bom. Teria aberto? Não, o povo não vai atravessar. Por que é que Deus vai gastar o poder dele? Não, o pessoal não obedece. O que é que fez com que aquele negócio abrisse? Foi Deus. No momento em que o pezinho do povo tocou lá. Pá, vamos embora. Agora vai. Porque se o teu pé faz coisas diferentes do que a tua boca fala, isso não é fé. Então, se tua boca fala uma coisa e o teu pé faz outra, cara, está perdido. Muito bem, então vamos ver alguns textos que a gente pode utilizar para praticar a nossa fé e fazer esse investimento, porque isso é um investimento, que a gente vai coletar esse investimento agora, mas também vai coletar na eternidade. Então, a gente vai passar por alguns textos. Vamos para Marcos 16, versículo 14 e 15. É um dos que a gente pode começar a praticar já hoje. Marcos 16, 14 e 15. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Censurou-lhes a incredulidade, falou, vocês não creem. E a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quer começar a praticar a tua fé? Obedece.
A gente não viu que fé é baseada na obediência? Então vamos obedecer? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Comece por esse. Agora, me espanta que crentes no Senhor Jesus Cristo, que já leram esse texto, sabem que isso aqui é uma ordem do Senhor Jesus, não têm coragem de pregar o evangelho para os seus próprios filhos. Isso é difícil de entender. Não têm coragem e não se dão o tempo de ensinar sobre as verdades maravilhosas da Bíblia aos seus próprios filhos. Eu acho que a gente precisa começar a obedecer. Mateus 5,37. E aí nós vamos passar um tempinho em Mateus 5, que é para vocês poderem não precisar ficar passando tantas páginas assim. Você que já está cansando a mão aí. Mateus 5,37 diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. A gente podia começar a obedecer essa, né? Quando você falar que você vem numa reunião da igreja, você efetivamente vir. Né? E quando você disser que você não vem, você efetivamente não vir. Ou ligar e falar: olha, eu consegui, me livrei das coisas, estou indo aí, quero estar com vocês. Ou então, quando você dizer que você vai pagar o seu irmãozinho tal dia, você efetivamente pagar. Porque o seu sim é sim e o seu não é não, mesmo que isso traga prejuízo a você. No momento em que você promete algo, se isso for causar transtorno para você, você não está autorizado pela palavra de Deus para não fazer. Você está impelido pela palavra de Deus para você cumprir o que você prometeu, mesmo com o prejuízo da sua própria vida. Porque é assim que Cristo é. Ele prometeu que mandaria uma salvação, e essa salvação custou a vida dele. E ele não falou: eu não vou fazer. O meu sim é sim e o meu não é não. Eu vou até o fim. Você precisa refletir isso. Mateus 5, 23 e 24. Diz o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta ali diante do altar. Vai primeiro reconciliar com seu irmão, depois volta e apresenta a tua oferta. A gente pode obedecer isso aqui também. Se você tem um problema com alguém, resolver o problema. Como um cristão maduro, indo até ele, pedindo perdão, aceitando perdão e vivendo a vida cristã. E aí sim, oferecer a sua oferta. Mateus 5, 39 e 41. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Essa também é uma boa da gente começar a obedecer. Começar a ser manso e humilde. 1 Coríntios, agora vocês vão ter que mexer a Bíblia. 1 Coríntios 12, 7. Diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Aqui pode parecer que não existe uma ordem, mas existe. A ordem é: aquilo que Deus te deu, você precisa usar para quê? Para o bem comum. Não é para você. É para todos. Eu quero terminar hoje lendo uma parábola de Jesus. E eu só vou ler. E eu quero que você pense nessa parábola. Está em Mateus 25, do versículo 13 a 30. Depois disso nós vamos orar. Nós vamos ler todo o versículo. Mateus 25, 13 a 30. Diz o seguinte: portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Aqui no 13, ele está falando exatamente daquele dia que eu falei que todos os investimentos vão zerar. Todos. Tá?
Vigiem, porque vocês não sabem que disso vai acontecer. Vocês não têm a mínima noção. E também, versículo 14: será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Jesus foi, mas ele deixou o Espírito Santo. E esse Espírito nos dá habilidades sobrenaturais. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou todos os talentos e ganhou mais 5. Também o que tinha dado 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom, fiel, você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito. Venha, participa da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem muito severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Eu saí e escondi seu talento no chão. Veja, aqui está o talento que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau, negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver uma fé verdadeira, a investir verdadeiramente no reino de Deus, porque os frutos serão colhidos aqui e na eternidade, e eles não cessarão nem com a sua morte e nem com o retorno de Cristo. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra é a verdade, e não existe verdade fora da Tua palavra. É difícil para a gente, Senhor, às vezes, cumprir aquilo que diz. Porque sim, Senhor, nós aprendemos a ser negligentes na nossa vida. E a gente aprendeu a não fazer a Tua vontade. Nos ensina diferente, Senhor. Muda o nosso coração. Tira, Senhor, a nossa religiosidade e o nosso cerimonialismo. Tira o nosso conhecimento que não traz mudança. E nos traz obediência à Tua palavra. Para que, obedecendo, Senhor, a gente invista no Teu reino e possa colher os lucros junto com o Senhor. Porque a Tua palavra nos diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Senhor, o nosso coração precisa mudança, a começar do meu, mas de outras pessoas nessa congregação também. Outras pessoas que estão acompanhando de longe também. E o Teu Espírito não tem barreiras geográficas, Pai. Então que o Teu Espírito nos toque e nos transforme, para que a gente viva verdadeiramente uma fé que Te agrade. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.